ela buscava captar, se eu não me engano, R$ 1 bilhão. Isso. E acabaram exigindo um desconto, então a oferta saiu a 80 centavos. E o pessoal que brincava que VAR é 30, né? Foi 30% de queda quase no dia, né? Exatamente, exatamente. E é um outro que chama bem a atenção. Eu gosto sempre de olhar, apesar de não investir em nada do setor de varejo, mas eu sempre acho um bom estudo de caso, digamos assim, de todo o comportamento das ações, né? É impressionante como muda a narrativa, digamos assim, muito rápido, né? A gente vê, VAR é 30, VAR é 40, né? E não sei o quê, né? Porque eu já até esqueci o nome, porque chamava de era Via Varejo, aí passou a ser Via... que ninguém lembra, viu? Eu me confundo às vezes, era Via Varejo, aí passou a ser Via só, e agora vai mudar o ticket em setembro mesmo, né? Que agora eu acho que é Casas Bahia, que tem outro ticket. Enfim. Acho que vai para Seba. Puta, eu não me lembro. Eu sei que eu fiz confusão com Baema, enfim, acho que tem um ticker novo aí. Mas eu acho que essas mudanças de marca, né? Elas acabam vindo muito mais, infelizmente, para camuflar e tentar trazer uma sensação de que algo realmente está mudando. Mas se uma mudança de marca não vem acompanhada de iniciativas transformacionais reais, que geram resultado tangível, BHIA, o pessoal está me falando aqui. Eu estou vendo aqui também. E se isso não vem acompanhado de mudanças reais, é simplesmente uma mudança de marca que vai ser mais despesa para a companhia, porque vai ter que alterar a imagem, vai ter que comunicar mercado, vai ter que contratar agência de branding, etc. E é mais gasto sem nenhuma receita associada no primeiro momento, né? E outra coisa que chama a atenção, sabe o que eu estava pensando nessa parte cronológica? Em um curto espaço de tempo. Essa mudança de nome 2 anos. Pois é muita coisa mudando ao mesmo tempo, né? Dá a sensação que a empresa, obviamente, quer repaginar, né, toda essa mudança de estrutura e tal, mas é aquela história, eu vi um pouco dos balanços lá do varejo, nessa temporada de balanço, e a coisa não anda muito bem com essa taxa de juros, inclusive lá em cima, o que não favorece muito o setor também, né, acaba impactando de maneira mais direta, propriamente. O que é que você viu de oportunidade, Felipe? Ontem eu olhei, eu até comentei na quarta-feira, por dentro do AGF, eu comentei bastante um pouco da querida Isa, como eu chamo carinhosamente, TRPL4, né? Muita gente me mandou os comentários dizendo, Van, caiu mais o preço, pessoal feliz porque caiu o preço, né, de TRPL4, e assim como de Taesa, a gente está vendo ali com certa regularidade, está tendo correção um pouco mais de mercado. Tem alguma coisa que está lhe chamando mais a atenção, em termos de preço, de oportunidade? Olha, Van, isso não é novidade para ninguém, eu já vinha falando, e para mim, de fato, acho que a gente até converge aqui na nossa opinião, porque para mim o setor elétrico, ele está num momento interessante, como um todo, né? Eu tendo a olhar atualmente mais para geradoras e eventualmente para empresas um pouquinho mais verticalizadas, como por exemplo uma Eletrobras, etc., mas são empresas que, por conta da queda no preço de mercado da energia atual, elas começaram a embutir uma perspectiva muito negativa e que, na nossa visão, não vai se materializar. Então, de fato, o momento que a gente está vivendo, né, a circunstância atual, ela tem alguns impactos em balanço para algumas dessas empresas, mas a gente nunca compra uma empresa olhando para o curtíssimo prazo. Então, quando a gente olha ali para 2025, 26, 27... a gente tem várias tendências que podem fazer com que o preço da energia volte para um patamar mais convidativo, né, do ponto de vista da geradora. E assim, uma coisa é certa, né, a gente sabe que esses períodos de chuva que a gente vive, o Brasil tem momentos que são chuva exagerada e chuva de menos. A gente oscila geralmente nesse ciclo pluviométrico, mas atualmente os reservatórios estão todos cheios, né? Ocasionaram muito essa queda no preço, mas isso muda, é certeza. Fora outras tendências que a gente vai ter, eletrificação de frota, que apesar de não vir com uma velocidade gigantesca, vai começar a gerar alguma mudança no ponteiro. Você tem toda aquela questão do hidrogênio verde, que vai demandar muita energia, plantas de fertilizantes eventualmente. Então, tudo isso daqui faz com que,
conjunturalmente, na nossa opinião, ou na minha opinião, o setor de energia ele acaba sendo um pouquinho penalizado no curto prazo, mas, de novo, o Bart sempre gosta de falar que a gente nunca gosta de olhar de lupa, né? A gente está sempre olhando de binóculo, lá na frente. Então, é um pouco isso. Eu vi que você estava lá na Cosan, né? Vendo, não foi isso? Eu vi que você tweetou lá, inclusive, e tal. Acompanhei de longe, né? O que é que você resumiria, digamos assim, um pouco do que você viu lá da Cosan, em termos do que eles apresentaram, para o pessoal aí que não acompanhou? É legal você fazer essa pergunta, que eu acho que muita gente só conhece uma empresa pelo ticker que ela vê piscando ali no home broker, né? E o mundo real é muito diferente desse mundo digital, assim, que a gente acha que é simplesmente compra e venda de ações, que tem basicamente nada por trás daquilo lá, ou é praticamente tudo parecido quando você olha uma empresa e outra. Mas a grande realidade é quando você olha uma empresa, eu acho que a Cosan é uma expoente muito forte do Brasil que dá certo de verdade, de encher o nosso... de dar muito orgulho, assim, né? Porque eu, particularmente, eu sou acionista da empresa e a gente está lá para não só ver o que vai acontecer no futuro, mas acompanhar o que está acontecendo, se as promessas que foram feitas no Investor Day do ano passado estão sendo cumpridas e tal. E assim, eu confesso para você que eu gostei muito do que eu vi lá. A Cosan, na minha opinião, ela não é só uma das melhores empresas no setor que ela atua, nos setores que ela atua, mas é uma das melhores empresas do Brasil, né? Uma companhia que tem ativos completamente replicáveis, como, por exemplo, uma Rumo, que é líder em ferrovias no Brasil. Ela está entrando em segmentos muito promissores, como, por exemplo, a Raízen, que tem construído plantas de etanol de segunda geração, que é um produto que tem um prêmio de preço gigantesco e vai ser cada vez mais demandado. E assim, tem encontrado sinergia entre esses negócios, por incrível que pareça, muitas vezes eles são até um pouco... a uma primeira vista você não enxerga eles como parte de um todo, mas a companhia tem conseguido atuar com maestria em vários setores onde o Brasil tem uma vocação muito forte, né? E olhando para frente. Então, desde energia renovável até essa parte de mineração, agora que eles entraram com a Vale recentemente. Então, assim, é uma equipe muito afinada, que cumpre o que promete, que aloca capital com uma competência enorme e que, assim, particularmente eu acho que a Cosan ainda gera dúvidas para o mercado em relação a algumas coisas, né? Talvez o endividamento dela seja algo que chame atenção a uma primeira vista, tal, mas quando a gente olha o histórico da empresa, ela foi crescendo alavancada. Ela sempre se alavancou por um período, quando ela foi comprar com gás, por exemplo, ela se alavanca e desalavanca. Um pouco parecido com o que a gente vê no setor de celulose, uma Klabin, uma Suzano, mas assim, é uma empresa que eu particularmente adoro. Vale o disclaimer aqui que ela não é uma excelente pagadora de dividendos, né? Porque é uma empresa que retém boa parte do lucro, reinveste, gera um retorno alto, mas ao mesmo tempo, assim, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, a gente acredita que ela possa ter um ciclo de investimento um pouco menos robusto e, com isso, gerar um pouco mais de dividendos. E só um ponto interessante que eu destaco, Van, eles mencionaram claramente na apresentação que eles pretendem aumentar o apetite deles à recompra de ações, que eles acham que o papel está muito descontado. Olha. Então, não sou eu, Felipe, falando, é o próprio CFO da companhia. Perfeito. Mas vou te falar, tá? Eu analisando o balanço financeiro da empresa, não é uma coisa tão simples de analisar diante de tanta exposição que ela tem de negócios, confesso para vocês. Ela é uma você tem que juntar várias peçazinhas. Claro que nem todo o segmento que ela está eu domino, por exemplo, e aí realmente não é algo tão fácil você analisar ali os balanços e o negócio, todo o portfólio, na verdade, da empresa. Então, eu acho que vale a pena aí para o pessoal que se interessa estudar um pouquinho mais sobre ela. Eu li o livro, eu me lembro, quando o Basso falou em uma live do Inconformista. Isso, do Rubens Ometo. Sim. E é um livro muito bacana, e eu acho que pega um pouco da ideia, lógico, ele é bem resumido e tal, mas sempre eu falo, para quem está querendo começar a aprender
a querer investir em qualquer empresa, primeiro você tem que entender o que, é que a empresa faz. Como é que ela ganha dinheiro, né? Como é que é o portfólio, quem está na governança, quem são os controladores, é o básico. E isso, gratuitamente, você pode ter acesso lá no RI, por exemplo. Você procura um pouquinho, pesquisa, para entender. Esse é o primeiro passo antes de você ir lá para os balanços, né? É entender um pouco do que a empresa faz. Mas a Cosan realmente, o portfólio dela é bem diversificado. Eu chego a dizer que se você investe na Cosan, você já está diversificando a sua carteira de investimento. Não, você tem toda a razão. E a Cosan, ela nasceu lá atrás como uma usina de açúcar e álcool, que cá entre nós é um setor dificílimo, né? Um setor onde a gente vê um histórico de quebradeira, um setor até parecido com o que era frigorífico no passado, né? Então, usinas pedindo concordata, etc. E eles souberam se reinventar de uma forma, no livro retrata muito isso, né? Começou lá atrás, quando eles compraram a operação da Esso no Brasil, e desde então ela é uma empresa completamente diferente, atuando em setores excelentes, bem diferente do que era no passado, que era uma empresa exposta essencialmente a açúcar e álcool, o que gera uma volatilidade gigantesca, é cíclico, etc. Tanto é que, no livro fala uma coisa interessante, a Cosan é a junção de duas palavras, Costa, como é que é? Costa Pinto e Santa Bárbara, que são duas das principais usinas da empresa. Então eles juntaram o COS de Costa e o SAN de Santa Bárbara, e com isso nasceu a Cosan. E a Rumo, pior ainda, é a junção do nome do Rubens com o da mulher, que é Mônica. Rumo. Enfim, curiosidades inúteis. Nossa, mas que eu acho que... O Felipe tem uma memória excepcional. Eu li o livro, mas eu não lembrava em detalhes. E olha que eu anoto as coisas. Talvez seja uma das poucas informações que eu não precisava ter guardado, mas guardei, né, Van? Mas não, eu não lembrava desse detalhe. Deixa eu aproveitar. Eu quero te fazer uma pergunta, porque a gente está aqui hoje, essa série de lunch lives que a gente tem, né? Ela marca aqui o aquecimento para o nosso workshop Dividendos Garante o Futuro, que quem ainda não se inscreveu está perdendo tempo, tem que se inscrever o quanto antes. Vai acontecer do dia 25 a 28 de setembro agora, daqui a pouquinho, 100% online e totalmente ao vivo. E ele vai marcar o início da turma 15 do Jeito Barsi de Investir, que é o maior treinamento do Brasil, com foco em dividendos. O tema dessa live de hoje, e o pessoal da produção aqui estava até me falando um pouco antes do começo, é lições de um campeão da Bolsa. Campeão da Bolsa a gente já sabe quem é, né, Van? Não precisamos nem falar. Sim. Eu queria saber de você, quais foram as grandes lições, talvez as 2 ou 3, que você tirou a partir do momento que você foi exposta a esse método do Barsi, que você conheceu esse verdadeiro campeão da Bolsa. O que mudou na tua cabeça e o que você aplica no teu dia a dia hoje, que foi absolutamente transformacional? Bom, eu vou interligar... Se vira nos 30, tá? Mas eu sei me virar nos 30, tá? Eu vou interligar justamente isso, completamente, com tudo, um pouco, resumidamente, é claro, não vou dar spoiler, né? Mas com um pouco do que vem aí, de tudo isso que vai acontecer, os 4 dias de imersão que vocês vão ter, tá? Mas, bom, o que se fala muito dentro da estratégia e filosofia do Jeito Barsi de Investir é a questão da resiliência, da paciência, etc, né? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. O Felipe nunca prestou atenção nisso aqui, eu estou na GF. E eu sou uma pessoa muito acelerada, né? Pensamento acelerado, eu já acordo e tal. Então, o que acontece? Eu tento interligar muito a questão dos esportes, digamos assim, que eu gosto, com a questão de tentar moldar meu comportamento. Então, como é que eu tentei calibrar isso? Né? Justamente de uma coisa que, vamos dizer, eu começo logo o dia correndo pela manhã cedíssimo, porque isso diminui a minha ansiedade. Quando eu comecei a investir isso, aquilo, outro, qual era o meu grande problema? Ansiedade. Né? Então, por exemplo, eu ligava lá o meu computador e disse, gente, eu nunca vou aprender esse negócio. É um monte de coisa piscando, azul, vermelho, não sei o que, é um monte de empresa. Esses tickets aqui, eu acho que eu nunca vou saber decorar esses negócios, é muita informação. Que negócio, eu nem falava o negócio de balanço financeiro.
Eu não vou falar de datas para não revelar a minha idade, tá? Vamos cortar essa etapa. Pois bem, então, tinha muito essa questão de ansiedade. Outro grande problema que eu tinha, eu acho que é comum, a grande parte quem está acompanhando aqui conosco, é também essa questão das notícias. Então, sim, eu sempre gostei de ler e tal, mas o que acontece? Tudo que saía de notícia, tudo, Felipe, tudo, qualquer besteirinha, eu disse, nossa senhora, é agora que tudo vai quebrar, agora que tudo vai acontecer, meu Deus, e agora? E uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, e para uma cabeça que já é muito acelerada como a minha, e tal, ansiosa, digamos assim, você imagina como é que eu filtro tudo isso? Né? Então, foi um maior desafio na minha visão de um processo de amadurecimento, ele veio daí. E esse amadurecimento, ele veio com o quê? Com o tempo, principalmente com erros, porque os erros te ensinam bastante, é dali que você tira um amadurecimento, e principalmente na questão de o que os esportes, o campeão, né? O que é que os esportes, ele te molda? Resiliência. Não é na primeira dificuldade, não é no primeiro erro, no segundo e no terceiro. Você, putz, errei, você fica chateado, puto, mas espera ainda, deixa eu ver o que é que eu posso acertar. Ter a humildade, obviamente, de você saber que você não sabe tudo. Sim. Talvez eu vou chegar igual o Bassi, se Deus quiser. Minha avó tem 92 anos, né? Então, se Deus quiser, eu vou chegar bem velhinho e dizer assim, putz, ainda falta muita coisa para mim aprender, eu ainda não sei tudo. Tem muita coisa ainda para amadurecer nesse aspecto. Então, veja, quando eu comecei a investir, eu até falo isso na live, eu me lembro que quando eu participava lá dos treinamentos que tinha aqui em Fortaleza, da APMEC, eu achava que o setor de aviação era o melhor setor para investir. Porque na minha cabeça, na minha cabecinha de alguns anos atrás, olha, é um setor essencial, né? O pessoal precisa para viajar, né? A gente vai no aeroporto, tá sempre lotado. Lotado, tem demanda pra caramba. Então, na minha cabeça, então, o melhor setor. E vive lá subindo as ações e tal. E só vim entender a compreensão de negócio, por isso que eu falo tanto aqui nas lives, de modo geral, da importância de você conhecer como é que o negócio ganha dinheiro e quais as fragilidades, quais são as fortalezas desse negócio e as barreiras de entrada. E aí eu disse, gente, mas peraí, vamos estudar melhor. Quantas empresas já quebraram no Brasil de companhia aérea? No mundo, quantas já quebraram listaram na Bolsa? E é um trabalho que eu vejo até na entrevista que o Bassi fala, que é de pesquisa. Você ser curioso. Você, mas por que isso é desse jeito? Você se questionar. E por que não pode ser de outra forma? É verdade. Então não existe uma verdade universal. Existe aquela coisa que você define uma estratégia, né, que você tem um direcionamento, casa com teus objetivos. Por exemplo, uma pessoa ansiosa como eu não tem um perfil para ser um day trader. Porque com certeza eu ia perder muito dinheiro. O mercado, eu sempre gosto de falar que se você não tem humildade, ele vai te ensinar. É igual à natureza, né? Se você é um surfista, por exemplo, e acha que está dominando o mar, você vai tomar um caldo e vai relembrar qual que é o contexto que você está inserido. O mercado é a mesma coisa, porque o mercado ele sempre vai te gerar em alguns momentos um excesso de confiança. E aquela história, quando você está começando, se você já começa acertando, você começa ganhando dinheiro, é justamente o que você não precisava naquele momento. Porque aquilo vai te fazer se sentir um ganhador, vai falar, você vai pensar que você já sabe tudo e vai começar a tomar mais risco. É a tal da testosterona, né? Você vai querer tomar mais risco e no momento que você tiver confiante e dobrar a aposta, é quando você vai perder tudo e mais um pouco. Mas você falou duas coisas bacanas na tua fala, Ivan, que eu queria só reforçar e conectar um pouco com algumas coisas que eu penso também. Primeiro dos erros, né? Errar é inevitável. Sim. Quem está no mercado vai cometer erro, seja um erro de comprar uma empresa pensando que o controlador é sério e não é, de avaliar um negócio pensando que o negócio é bom e o negócio não é tão bom, que está pagando um preço interessante e o preço não é, está pagando caro, enfim, erros de monte. Se você puder aprender com os erros dos outros, é sempre melhor, mas é inevitável que você vai acabar cometendo e vai aprender com os teus erros. O que você não pode
é deixar de tirar a lição desses erros, né? Porque eles vão aparecer e se você não tira a lição, você vai sempre repetir os mesmos. E, acima de tudo, não quebrar com esses erros, né? Porque, por exemplo, a alavancagem, quando usada de forma descabida ou irracional, sim, ela é um dos maiores males da Bolsa, né? Você, comprando empresa à vista, você pode perder boa parte do teu patrimônio. Mas, assim, dificilmente você quebra, só se você tomar decisões muito ruins na sua carteira inteira. Mas você, comprando uma ação a termo e não tendo recurso para quitar depois o termo, você lançando opção a descoberto, enfim, são formas que você vai quebrar e vai ter que começar do zero. E aí a pergunta é, você vai ter resiliência de fato para começar de novo, né? Você vai partir lá do quilômetro zero para percorrer a maratona e chegar lá no 42. Você vai estar com essa disposição? Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo, você falou um ponto que, para mim, puta, eu concordo totalmente, que é com relação ao excesso de informações. Né? Antigamente, o investidor ele sofria o oposto, que era a escassez de informação. Então, eu lembro, o Barsi conta essas histórias, ele precisava do balanço de uma empresa, ele tinha que ir lá no departamento de acionistas, pessoalmente, né? Nem telefone resolvia, tinha que ir pessoalmente, com contato, conseguir acesso ao balanço para analisar e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, por exemplo, você falou do Cosan Day, antes de começar o Cosan Day, a apresentação já está disponível no RI. O resultado acabou de sair no mesmo segundo. Todo mundo tem acesso, e se você tiver no GF+, você vai ver antes de todo mundo, porque ali muitas vezes chega até antes do que o RI da empresa, né, Van? Mas então, a grande confusão que se gera hoje é como que eu filtro todas essas informações, né? O que é essencial e o que é dispensável. O AGF+, a nossa plataforma, para quem não conhece, ela já faz um trabalho fantástico de filtrar. A gente sempre fala que menos é mais. Você não precisa consumir todas as informações, mas as informações certas você precisa consumir com profundidade. E eu acho que esse é um ponto que eu aprendi com o Barsi, e para mim, quando eu tive contato com esse comportamento dele, para mim foi absolutamente transformacional. Porque assim, ele pega o jornal, e eu faço isso já há anos e anos também, ele não lê o jornal de cabo a rabo. Sei lá, por exemplo, o caderno de política, você passa rapidinho, você dá uma olhada nas principais manchetes, caderno de metrópole, mundo, não sei o quê. O que você está interessado? Não é nem na economia. Aquela parte de economia você também pode passar rápido. Você está interessado em negócios, porque os preços das ações eles vão ser direcionados pelo lucro das empresas. Então, negócios é o que vai te dar informação sobre empresas. E é ali que você se aprofunda. Então, você não precisa, eu vejo, aqueles grupos de WhatsApp que 8 horas da manhã já tem 150 mensagens sobre o preço do petróleo no China, Nova York, a bolsa da China, a cotação do ouro, o ien, não interessa. Então, você é acionista de uma, sei lá, você falou da TRPL, da ISA-CETEP, no que você está interessado? Nas informações sobre aquela empresa e aquele setor no máximo. Mas nada além disso. Você não precisa ficar preocupado com PIB, você não precisa ficar preocupado. PIB é ótimo, né? Não é PIB. Você não precisa ficar preocupado com dólar, com juro. Isso vai ter alguma influência marginal no negócio. Mas se você tem um negócio bom de verdade, que supera crises, que existe há décadas, com controladores sérios, executivos competentes, cultura forte, estratégia forte, você vai ser bem sucedido nesse negócio, independente dos solavancos. PIB pode ir para baixo, dólar pode ir para cima, que isso não vai afetar em nada o teu negócio. Então, por isso que a gente sempre fala, né, aquele nosso mantra aqui, boas empresas, bons preços que paguem bons dividendos. É isso que a gente está sempre olhando. E outra coisa que o pessoal tem muita costume, eu vejo aqui, voltando àquela história da ansiedade, é assim, mas por que TRPL4 caiu ontem? Aí você vai ver a queda 3%, 2%, alguma coisa. Não, mas por que caiu? O que justifica essa queda? E as pessoas tentam adivinhar ou entender um movimento de curtíssimo do curtíssimo prazo. Não sei nem dizer o tão curto digamos assim.
Por que caiu? Por que a bolsa está caindo? Por que a empresa tal cai? Você sabe que isso eu acho que é um certo sentimento de insegurança, Van, porque a pessoa, ela vê que a cotação está caindo e ela quer reagir a essa informação. Então ela fala, poxa, se está caindo, provavelmente alguém sabe de algo negativo que eu não estou sabendo, então eu vou olhar para vender. E é justamente o contrário. Você tem que ter tanta confiança no teu conhecimento sobre aquilo, sobre aquele ativo que você tem na tua carteira, sim, que você, num momento como esse, você interpreta que quem está errado é o mercado. Ele não sabe o que ele está fazendo, e você que conhece, você vai comprar mais, pagando menos, e, consequentemente, montar uma posição com mais ações fazendo isso.